Já perdemos a conta de quantas vezes a Disney se baseou em pessoas reais para criar suas animações. No entanto, nem sempre os roteiristas e animadores seguem à risca a realidade e acabam adaptando cenas para que se tornem mais família, especialmente histórias mais dark, como Pocahontas. Mas e se eu te disser que existem filmes da Disney nada reais com cenas baseadas em fatos reais? Eu tô passada, chocada. Ficou curioso? Então pega a pipoca, arruma a postura, porque hoje você descobre 10 fatos históricos presentes nos filmes da Disney. Eu sou Laís e você está no canal Team Vídeos. Carros, 2016. Você já deve conhecer a famosa Route 66, uma das estradas mais conhecidas do mundo e cenário da contracultura americana. Ela ficou tão famosa que chegou a aparecer em filmes como Thelma e Louise, de 1991, Forrest Gump, de 1994 e Sem Destino, de 1969. Mas nenhum foi tão marcante quanto Carros. Tudo começa quando um desempate da Taça Pistão está marcado na Califórnia e o carro de corrida Relâmpago McQueen precisa viajar até lá para concorrer. Após se perder em uma área rural da Rota 66, chega a Radiator Springs, uma cidadezinha esquecida no deserto. Tudo ali parece abandonado, como uma cidade fantasma onde apenas alguns carros ainda permanecem e que está prestes a sumir. Claro que Relâmpago McQueen acaba ajudando, mas uma cidade desaparecida na Rota 66 não é novidade, pois é inspirada na história de diversos locais que sofreram com o surgimento das interestaduais que desapareceram. Pouco a pouco, muitas deixaram de receber visitantes e ficaram cada vez mais pobres. Com isso, os moradores precisaram encontrar locais onde poderiam viver com maior tranquilidade financeira e, pouco a pouco, elas se tornaram cidades fantasmas. Cara, agora eu me emocionei de verdade. Anastácia, 1997. Como já falamos antes no canal, Anastácia teve muitos detalhes alterados de sua história original para que se tornasse mais leve. A história é baseada em uma lenda que fala que Anastácia Nikolaevna da Rússia, a quarta filha do czar Nicolau II, teria sobrevivido ao ataque à família. No entanto, alguns detalhes seguem pontos mais históricos. No filme da Disney, Anastácia passou a vida em um orfanato após a morte dos pais e não se lembra de nada do que aconteceu, adotando o nome de Anya. Esse nome é incrivelmente parecido com outro nome da vida real. Alguns anos após a morte dos Romanov, uma jovem cujo nome era Anna Anderson surgiu dizendo ser a filha perdida do czar. Alguns familiares distantes acabaram acreditando e uma boa parcela do público de fato passou a tratá-la como tal. Isso até que Felix Chankovsky surge, dizendo que Anna, na verdade, era Franziska Chankovska, sua irmã, operária, que tinha problemas mentais e estava mentindo ser Anastácia. A impostora, claro, negou, mas foi desmentida com a evolução tecnológica mesmo após a sua morte, em que foi testado material genético para apontar que Franziska não tinha nenhuma conexão com os Romanov. Era tudo mentira! Era. Não, pera. Era tudo mentira. Valente, 2012. E pela minha própria mão eu vou lutar! Tá com pau, Você deve lembrar que Valente se passava na Escócia. Toda a história acontecia na Idade Média e tinha cenários que lembram monumentos da época. Mas apesar de não ser baseado na realidade, um local se destacou pela importância histórica e no roteiro do filme, as Pedras de Callanish. Para criar o filme, a equipe de produção fez uma excursão pela Escócia, acompanhando lugares que poderiam estar no longa, e as pedras, localizadas na ilha de Lewis, foram uma das grandes certezas. Esse monumento foi construído entre 2900 e 2600 a.C. e conta com 13 pedras primárias que formam um círculo de aproximadamente 13 metros de diâmetro. É nesse misterioso local onde Merida acaba chegando quando segue as luzes mágicas. Na realidade, arqueólogos encontraram restos mortais próximos à maior parte das pedras, indicando que talvez elas sejam um túmulo e que sua função primária seja a devoção. A nova onda do Imperador, 2000. Oi, licença, 2 segundinhos. Quem tá na carroça sou eu, lembrou? Essa história é minha e não dele.
Beleza, você entendeu? Então vamos seguir em frente. Desculpa atrapalhar. Odiado por alguns, amado por outros, a nova onda do Imperador divide opiniões, mas consegue divertir com uma história nada comum e um humor no mínimo ácido para um filme da Disney. Não se preocupe, o filme não é baseado em uma lenda ou algo do tipo. O fato histórico aqui, na verdade, é o cenário onde parte importante da história acontece. Lembra quando Cusco, o personagem principal, é jogado na água e, com a ajuda de Pátia, tem que sobreviver aos aquedutos de seu palácio? Esses aquedutos foram baseados nos impressionantes aquedutos construídos pelo Império Inca. Arquitetos natos foram responsáveis por desenvolver algumas das mais incríveis cidades do mundo e que, mesmo após o seu desaparecimento, continuam a encantar pessoas pelo mundo. Mas nem só de beleza foram construídas, e os aquedutos são um bom exemplo disso. Eles foram edificados de forma que a água que chegava até ali tinha força para subir e abastecer todos os espaços. Por isso, quando vemos a rede de canais no filme, conseguimos observar a Disney se inspirando diretamente na história do Império Inca. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que Cusco leva o nome do local onde ficava localizada a sede administrativa do Império Inca, Cusco? E se continua com a gente, comenta #Cusco para saber que você está prestando atenção. Mulan, 1998. Escutei alguém pedir um milagre? Eu quero ouvir um "ah!" Tá quase lá. Para quem acompanha o canal com frequência, sabe que Mulan é baseado em uma história que muitos acreditam ser real. Embora sua lenda seja parte da cultura chinesa, é impossível afirmar com clareza que a guerreira de fato existiu. No entanto, um elemento é apresentado de forma bem próxima à realidade: as batalhas. A história se passa em 386 d.C. a 534 d.C., durante o conflito que ocorreu entre a dinastia Wei do Norte e os Hourans, que viveram no que hoje é a Mongólia. Com isso, verdadeiras batalhas aconteceram tão impressionantes quanto aquela vista no filme. Eu também de você! E eu tenho Morreu! O Corcunda de Notre Dame, 1996. É uma história. A história de um homem e um monstro. O Corcunda de Notre Dame está marcado na cultura popular europeia. O filme da Disney baseia-se livremente na lenda contada no livro de mesmo nome de Victor Hugo. Pouco antes de escrever o livro, a catedral estava planejada para ser demolida, e a popularidade do livro garantiu que os planos de derrubada fossem descartados. E não podemos deixar de agradecer o escritor que tornou o espaço famoso novamente, pois foi graças a isso que tivemos o prazer de ver o filme de 1996, tão aclamado pela crítica. A trama se passa na Catedral de Notre Dame, apresentando toda a beleza de sua arquitetura, com linhas imponentes e detalhes que impressionam tanto na animação quanto na vida real. Uma verdadeira obra de arte que mudou a arquitetura mundial e conseguiu levar o filme a um patamar ainda mais incrível. E para garantir que a estrutura fosse fiel à que vemos, os animadores visitaram o local e trouxeram elementos reais para o desenho. Para garantir que mostrariam Paris pelos olhos de Quasimodo, se inspiraram com as gravuras do próprio Victor Hugo ao recriar a cidade no filme. A Princesa e o Sapo, 2009. Para começar, me vê um coquetel e eu vou querer também um petisco para beliscar. A Princesa e o Sapo trouxe Tiana vivendo em Nova Orleans de 1920. Apesar de não mostrar de fato como era a vida naquele momento e ter erros históricos importantes, o filme de 2009 conseguiu trazer elementos acurados com sua posição histórica. O mais impressionante não poderia ser outro que a cena das máscaras. Conforme assistimos, é possível notar que as pessoas negras na cena são as únicas que não utilizam máscaras e adereços que cubram seus rostos. Esse é um ponto que, infelizmente, segue a realidade da época, pois localmente havia uma lei que os proibia de cobrir seus rostos. Então, mesmo com as incorrências relacionadas às questões sociais da época, precisamos concordar que apresentar essa realidade é mostrar como a presença de Tiana era tão relevante no lançamento quanto hoje. Moana, 2016. Se você for cantar, me avisa pra eu sumir. Apesar de Moana, filha do chefe de uma tribo Motonui da Polinésia, não apresentar exatamente um enredo real, trouxe uma lenda paralela sobre os ancestrais da princesa polinésia. Há aproximadamente 4.000 anos, os polinésios deixaram a Polinésia e percorreram o mundo, colonizando locais como as ilhas Fiji
Tonga e Samoa. No entanto, precisaram esquecer a história de viajantes por cerca de 1000 anos na chamada longa pausa, sem justificativas até hoje, e continuamos curiosos por respostas. O filme, contudo, apresenta uma lenda possível, e o enredo do filme surge para solucionar essa questão e trazer uma finalização ao desconhecido. Segundo a história contada pela avó de Moana, tudo teria começado quando Maui roubou o coração de Te Fiti e os barcos pararam de voltar, assustando aqueles que planejavam viajar e mantendo os ancestrais de Moana na ilha até que ela decidisse sair. Coco, 2017. Você deve ter notado que cada vez mais as histórias dos filmes da Disney se tornam diversas, incluindo nacionalidades diferentes daquelas que costumávamos ver no cinema. Com essa leva, surgiu Coco, que conquistou a crítica e garantiu uma verdadeira legião de fãs. E ninguém pode negar que o filme é uma carta de amor ao México. Justamente por isso, todos os elementos são essencialmente coloridos, vivos e contam com estruturas próprias à cultura. Inclusive, no mundo dos mortos, uma cidade real foi escolhida para inspirar os animadores, Guanajuato, um local onde as casas são organizadas em níveis e possuem cores vivas, dando detalhes que marcam o design do longa. Também podemos ver elementos influenciados pela cultura azteca, maia e parte da história mexicana marcada pela chegada da colonização europeia, criando uma verdadeira viagem no tempo emocionante para todo mundo que se encantou com o filme. E aí, qual desses filmes você mais gosta? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para descobrir todos os segredos dos seus filmes favoritos.